Quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, e ler comigo a partir do versículo 31. Diz assim a palavra de Deus aos nossos corações. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e Ele pede a Deus em favor de cada um de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro, somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas estas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá em cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que texto tão adequado para esse momento de tantas lutas, de tanto sofrimento, de tanta desesperança. O apóstolo Paulo, compreendendo e sentindo essa situação de falta de expectativa, de muitas lutas, de muito sofrimento do povo de Deus, da igreja ali em Roma, dos nossos irmãos. Ele, inspirado pelo Senhor, traz essa mensagem, que conforta os nossos corações, que nos traz ânimo, que nos traz de volta a alegria para podermos superar todas as adversidades, todos os problemas que temos enfrentado no nosso dia a dia. Diante de tudo isso, o apóstolo Paulo sabe, de todas as adversidades, de todos os problemas, mas ele resume toda a caminhada do cristão no versículo 28, um pouquinho antes dessa leitura que nós fizemos, quando ele diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, diante de tudo isso, desse resumo que o apóstolo Paulo faz, ele diz: se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? É uma afirmação que ele faz diante de uma retórica, de uma pergunta que ele mesmo vai responder: não, ninguém. Ele nos deu o próprio Filho. Afirmação do apóstolo Paulo: se Deus entregou o seu próprio Filho por nós, o que mais Ele não nos dará para nos trazer confiança e saber que Deus está sempre pronto a nos atender naquilo que nós necessitamos? O apóstolo Paulo também vai afirmar que Deus nos justifica. Sim, Ele nos declara sem culpa. O homem pode nos acusar, o nosso inimigo pode
falar aos nossos ouvidos: você é pecador, você não merece, e nós realmente não merecemos, mas é Deus quem nos justifica, é Ele quem nos declara sem culpa, meu irmão e minha irmã. Veja, palavra de Deus para o seu coração, para o meu coração, para os nossos corações nesta manhã, afirmativas e lições que nós podemos tirar, né, dessa fala do apóstolo Paulo. Ele intercede por cada um de nós. Veja, que coisa maravilhosa. Nós podemos imaginar que Deus tem ali ao seu lado Jesus Cristo intercedendo por cada um de nós. Ele pede, né, a seu respeito, ele pede por sua necessidade. Está lá no versículo 34, e ele pede a Deus em favor de cada um de nós. Ele sabe do seu problema, meu irmão e minha irmã, e está ali ao lado do Pai, intercedendo por você, sim, pedindo pelas suas necessidades. É mensagem de Deus, é lição que nós podemos tirar, né, desse texto nesta manhã. O sofrimento, a dificuldade, perseguição, fome, pobreza, perigo, morte, nada disso pode nos separar do amor de Deus. É uma outra lição que nós aprendemos nesta manhã com este texto. E aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, nós não podemos imaginar que não vamos passar por todos esses problemas. O texto não afirma isso. Deus não está prometendo que nós vamos viver sem sofrimentos, sem dificuldades, sem perseguição, sem fome, sem a pobreza, sem os perigos, sem a morte. Tudo isso faz parte do nosso caminhar neste mundo. O que a palavra de Deus nos promete, e nisso nós podemos confiar, é que nenhuma dessas situações, seja o sofrimento, seja as dificuldades, as perseguições, as angústias, as aflições, a fome, a pobreza, o perigo, nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Palavra de Deus para os nossos corações nesta manhã. Então, leia esse texto, medite nele, deixe que ele penetre no seu coração. Você que está aí desesperançado, você que está angustiado, saiba que nada, nem mesmo a morte, pode te separar do amor de Deus. Por isso, podemos confiar, saber que todas as coisas contribuem para o bem de cada um de nós. Saber que Deus está ao nosso lado, e se Deus está ao nosso lado, nós já somos vencedores. Ele nos deu o próprio Filho, sim, Ele entregou Jesus Cristo. O que mais Ele não nos dará? Ele nos justifica, sim, é Deus quem te justifica, meu irmão, minha irmã. Nós somos justificados pelo Senhor. Ele intercede por nós. Jesus está ali ao lado do Pai, clamando por você, né, orando, vendo as suas necessidades. Ele sabe porque Ele esteve aqui, Ele sabe das nossas fraquezas, o sofrimento, a dificuldade, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo, até mesmo a morte pode nos acometer, mas nenhuma dessas situações vai nos separar do grande e incondicional amor de Deus por você, meu irmão e minha irmã.